Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso Renda Fixa do Básico ao Avançado. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de renda fixa. A gente já falou em aula anterior sobre os tipos, sob a ótica de para quem você está emprestando o dinheiro, né? Lembrando, como sempre, que toda renda fixa é um tipo de empréstimo. Então a gente falou sobre a ótica de para quem você está emprestando, e hoje nós vamos falar sobre a ótica de qual indexador que você escolheu para receber os juros daquele empréstimo, né? Você sempre que você contrata uma renda fixa ou investe uma renda fixa, você está emprestando para alguém e já vai estar ali combinado como que você vai ser remunerado, seja através de uma taxa pré-fixada, uma taxa pós-fixada ou um título que você vai ser remunerado pela inflação acumulada do período e mais uma taxinha, tá? Vamos ver cada um desses títulos, tá? Começando pelo pré-fixado. Como que é o pré-fixado? E a gente traz aqui um exemplo de 14% ao ano. Significa que se você colocou lá num CDB de 14% ao ano, a cada ano que passar, o seu investimento vai render 14%. Então ele começa ali, no primeiro ano ele vai render R$104, no outro ano ele vai render 14% acima de 1.104 e assim sucessivamente, né? Esse é o mais simples de entender, lembrando que é juro composto, nós vamos falar um pouquinho. A pós-fixada, por que é pós? O pré-fixado é fácil de entender, pré, né? Antes já está previamente fixado qual que vai ser a taxa. E o pós-fixada, ela é pós porque a gente não sabe a priori qual que vai ser o juro nominal que você vai receber. Aqui a gente já sabe que o juro nominal é 14%. Ao ano. Aqui, só lá depois que a gente vai saber. Por quê? Porque ela é um percentual do CDI ou da Selic, que a gente já viu que andam juntos. E eu não sei, vamos supor que é um CDB aí de 4 anos, tá? Eu não sei, a priori, quanto que vai ser o CDI daqui até o vencimento. Ou vamos falar de 6 anos, nós estamos aqui em 2023 e ele vai vencer lá em 2029. Eu não sei quanto que vai ser. Hoje o CDI está lá 13,75. E 115% do CDI vai ser 13,75 vezes 1,15, né? Então hoje eu sei que vai ser acima do 13,75, até acima do 14. Mas e ao longo do período? Se a Selic for para 10, esse meu título ele vai render 11,5 dali em diante, né? Então ele é pós-fixada por isso, que é a posteriori que você vai saber. E temos também os títulos do tipo inflação, que a gente chama de híbrido. Por que ele é híbrido? Porque tem uma parcela pós, que é atrelado ao IPCA, ou a inflação que vai ser acumulada naquele período, mais uma parcela pré-fixada. No nosso exemplo aqui, 6%. Tá? Então, a gente tem o tipo pré-fixado, pós-fixado e de títulos que a gente chama do tipo inflação, ou IPCA+. Nesse caso aqui, se a inflação acumulada no período for de 7%, por exemplo, ele vai dar 13% ao ano. Tá? Sempre falando um acumulado no período anualizado aí, né? A gente pega o que acumulou e anualiza. Então, para ficar claro aqui, ó, o exemplo do rendimento de um título de 10 anos. Eu gosto sempre de chamar atenção para essa questão de um título, que a gente, mais para frente, vai ser importante a gente ter essa noção de que é o seguinte, você investiu no pré-fixado no Tesouro Direto. É como se você desse o dinheiro para o governo e ele te desse esse título, esse papel que te fala, ó, daqui a 10 anos eu vou te devolver o seu dinheiro mais o juro que a gente combinou, né? Então, aqui, ó, ao final do ano 1, vai ter rendido, no caso de um de que seja 7% ao ano, ele vai ter rendido 70%.
Passou mais um ano, ele vai ser 7% em cima de 1.070. E assim sucessivamente até chegar no final de 10 anos, esse título aqui vai estar valendo, você vai receber lá do governo, 1.967,20. Tá? Então esse prefixado é bem fácil da gente entender. O importante é que chama atenção que é juro composto, é juro sobre juro, né? Vai acumulando, não é tipo 70 reais todo ano, não, é 7% em cima do que acumulou no período anterior, tá? Então essa é uma coisa importante da gente entender do prefixado. Só que uma coisa legal que se faz no mercado dos títulos prefixados é o que? Geralmente ele é calculado de uma forma que um título, vamos supor que você vai comprar um tesouro prefixado, ele lá no vencimento, ele vai valer 1.000. E aí ele faz o cálculo que a gente fala de trazer a valor presente por essa taxa de 7% ao ano. Então, a gente faz tipo de trás para frente. Para ele valer 1.000 e rendendo 7% todo ao ano, quanto que ele vale hoje? Ele vale 508. Se você for lá no site do Tesouro Direto e entrar hoje, você vai ver qual que é o preço do título. Tá? Se ele é um título de 7% ao ano, ele vai ser 508. Se é um título que o percentual ao ano maior, vamos supor 10% ao ano. Hoje isso aqui vai ser abaixo de 508, porque o juro acumulado vai ser maior para lá no final ele valer 1.000 da mesma forma. Tá? Então, isso é importante da gente entender. Só que não quer dizer que você, para investir no tesouro prefixado, você tem que ter 508 redondo, tá? Você pode ter 700 reais, que aí você vai ser proporcional, tá? Você vai, em vez de você comprar um título do tesouro, você vai comprar 1, qualquer coisa. Você pode comprar o título, pedacinhos do título, tá? E última informação importante da gente entender aqui é que esses títulos tem um nome desse preço dele de hoje que é chamado de PU, é como se fosse o preço unitário, tá? PU vem de preço unitário. Então, às vezes você vai falar, o PU desse título tá quanto? Né? E é importante a gente ter esse conceito aqui, porque mais para frente a gente vai ver que esse PU aqui pode mudar ao longo do tempo, tá? Então, esse aqui, se a gente for olhar a curva de rentabilidade desse título, essa aqui é a curva, né? No ano 1 ele vai estar valendo 543,90 e assim sucessivamente até chegar lá no vencimento ele está valendo 1.000, tá? Então é assim que funciona um pré-fixado. A gente já viu o pré-fixado, o IPCA mais é semelhante e o pós-fixado ele vai sempre render ali um percentual da Selic ou do CDI, tá? Aí você pode estar me perguntando, tá, e qual tipo de renda fixa que é melhor então? Pré, pós ou IPCA+? O que eu costumo falar? Que não existe resposta para essa pergunta. E geralmente as taxas se equilibram de acordo com as expectativas. Como assim, Bruno? O que quer dizer que se equilibram? É o seguinte, imagina que você entra lá no site do Tesouro Direto hoje. Eu peguei essa informação aqui na semana passada, tá? A gente tem o título do pré-fixado, Tesouro Selic e Tesouro IPCA+. Ok? Todos aqui vencendo em 2029. Eu peguei 2029, que é um vencimento que a gente tem nos 3 títulos. Muda, um vence em julho, outro em janeiro, mas pra gente isso aqui importa pouco. Aí você vai entrar e você vai, como qualquer ser humano, né, racional, digamos assim, você vai querer o que rende mais, né? Você vai... Vamos supor que você está pensando em carregar esse título até o vencimento. Você está querendo ficar com ele nessa carteira até lá, em 2029, você está querendo ficar os 6 anos com ele. Você vai querer o que rende mais, certo? Aí você vai olhar, pô, o pré-fixado está rendendo 13,33. Ok. O Tesouro Selic, quanto que vai render? Não dá para ter certeza. Como a gente já falou, ele é pós-fixado. Eu não sei qual que vai ser a Selic acumulada. Mas hoje a Selic está em 13,75. E o mercado meio que, esse mais 0,1 aqui é pouco, né? Vamos supor, 13,75 vai ser 13,8. É um valor, no grande esquema das coisas, que não importa tanto. Então, você sabe que a Selic está 13,75. Aí você pensa, beleza, então a Selic é melhor. Não necessariamente, por quê? Porque ela pode ir abaixando ao longo do tempo.
né? O governo pode falar, não, a inflação melhorou, a gente já pode abaixar a Selic. A Selic pode ir lá para 10. Imagina que daqui a 2 anos ela vai para 10 e fica. O Tesouro Selic vai ter perdido para esse pré-fixado aqui, certo? Já o IPCA+, o que é o IPCA+? Você tem que saber qual que é a inflação esperada. Vamos supor que você acha que a inflação esperada no período vai ser de hoje até o vencimento, o acumulado anualizado, vai ser de 8%. Você acha que o governo atual não vai conseguir fazer um bom trabalho, que vai gastar demais, vai incentivar muito a economia e a gente vai ter inflação, tá? Só título de exemplo. Tá 8. E se a gente soma 8 com o 6, a gente está falando uma rentabilidade aí de 14 e pouco. Aí você fala, opa, o IPCA+, tá valendo mais a pena. Vou pegar o IPCA+, certo? Só que qual que é a coisa interessante aí aqui? Que isso está sendo feito a todo tempo. As pessoas, todo mundo está querendo o melhor título. E se todo mundo acha que o pré-fixado tá valendo mais, tá mais a pena, vamos falar assim, esses 3 aqui é melhor, as pessoas vão comprar o título pré-fixado e a taxa que ele tá pagando vai baixar. A gente vai ver isso na próxima aula na marcação a mercado, por que isso acontece e como que isso acontece, tá? Mas é importante a gente só entender isso, numa relação de oferta e demanda, digamos assim, né? Um monte de gente vai querer o pré-fixado, aí você vai falar, não, você quer o pré-fixado? Eu te vendo o meu aqui, ó, um pouquinho mais caro, eu te vendo ele R$10 mais caro, digamos assim, tá? A partir do momento que a pessoa compra um título lá, que vamos falar lá, que o preço dele era 508, eu vendo para ele por 512 e lá no final ele vai estar valendo os mesmos 1.000, né? Ele vai ter uma taxa de rendimento menor acumulada ao longo do período, certo? E a mesma coisa vale aqui para o IPCA+, tá? Como que isso é feito? Se eu acho que a inflação vai ser 8, esse aqui vai dar 14, eu falo, opa, eu vou lá no IPCA+, certo? E dessa forma, o que acontece? Se todo mundo for comprar o título do tipo IPCA+, essa taxa pré-fixada ela vai abaixando da mesma forma. De tal maneira que essas taxas elas se equilibram, que a gente fala, tá? Como que elas se equilibram? Você vai ter, olha que interessante, esse título e esse aqui, comparando o pré-fixado e o IPCA+, a gente consegue tirar o que o mercado chama de inflação implícita. Quanto que está implícito no preço desses títulos que vai ser a inflação? Quanto que o mercado, digamos assim, espera que vai ser a inflação? Tá? Nesse caso aqui a gente pode falar próximo de 6,5. Tá? Porque como é juro composto a gente não pode só subtrair. Mas se a gente fosse fazer uma subtração, vou abrir uma calculadora aqui, ó. 13,33 menos 6,28, tá? Olha lá, 7,5. Só que não é uma conta simples porque é juro composto. Se a gente for olhar exatamente quanto que é a inflação implícita que esses dados nos mostram, é algo próximo de 6,5, tá? Então, de certa forma, é o seguinte, se você acha que a inflação acumulada de hoje até 2029, não é a inflação desse ano, nem a inflação de 2029, é o acumulado no período, vai ser acima de 6,5, vale mais a pena você comprar o IPCA+. Se você acha que a inflação vai ser abaixo disso, vale o pré-fixado. Se você acha que a Selic acumulada vai ser abaixo de 12 ou de 13, vale a pena ir no pré. Se você acha que a Selic acumulada no período vai ser maior, vale a pena ir no Tesouro Selic. Tá? Só que o que é importante a gente entender? Que esses preços aqui já estão refletindo a expectativa do mercado. A partir do momento que você fala assim, eu vou colocar tudo no pré-fixado, digamos assim, você está partindo do pressuposto que você tem uma capacidade maior do que o mercado, digamos assim, que o coletivo de todas as pessoas que estão lá comprando e vendendo esses títulos
você tem uma capacidade maior de prever, entre aspas, a inflação ou a Selic acumulada, tá? Por isso, o que eu acho? Que a diversificação é um bom caminho na renda fixa, né? Então aqui eu estou falando o quê? A mesma coisa que eu falei aqui para você, que se há expectativa de inflação e aumento de juros, é preciso tomar cuidado com os títulos pré-fixados. Na verdade eu não tinha falado isso, mas é uma conclusão. Por quê? Olha que interessante. Esse tipo de título aqui, o título IPCA+, você tem certeza que você vai ter um ganho real. Lembra que a gente falou que o juro real é o juro acima da inflação? Então esse aqui você tem um juro real de 6%, algo assim que é muito bom, é difícil da gente ter casos de ter um juro real assim, e praticamente nenhum país do mundo você tem um juro real de 6%. Tá? E se você acha que a inflação vai subir, você entrar no pré, o que vai acontecer? Os outros vão render mais que o pré e você vai ficar travado com uma rentabilidade ruim. Tá? Se você acha que a Selic vai subir, o pré é ruim. Eu tinha meio que dito isso também implicitamente, né? Então, o pré-fixado, de certa forma, se você quer fazer alguma aposta, vamos falar assim, ele é interessante quando você está num cenário de que você acha que a Selic vai cair e que a inflação não vai estourar, tá? Porque se a Selic cair, você vai ter travado com uma taxa boa, ou se a inflação começar a ceder, você também vai ter travado numa taxa boa, tá? E finalizando aqui, qual que é a minha sugestão? É que diversificar é um bom caminho até na renda fixa, tá? Talvez faça sentido você ter um pouquinho de pré, um pouquinho de pós e um pouquinho de IPCA+. A gente vai ver mais para frente que o pós tem uma vantagem de não oscilar ao longo do tempo. Mas partindo do pressuposto, vamos falar assim, eu vou levar esses títulos até o vencimento, né? Eu comprei eles hoje e vou ficar com eles até 2029. A gente não consegue ter certeza absoluta qual que vai render mais. Por quê? Porque ninguém sabe exatamente qual que vai ser a inflação e ninguém sabe qual que vai ser a Selic. Nem o presidente do Banco Central hoje sabe qual que vai ser a Selic até 2029, porque a Selic vai ser determinada em função de como que a inflação andar. Hoje, por exemplo, o Banco Central está sofrendo influência política para a Selic cair, o presidente do Banco Central vai mudar no final de 2024, enfim, ninguém sabe exatamente qual que vai render mais, tá? E sempre que a gente está falando de mercado financeiro, a gente tem algum nível de certeza, e a gente tem que aceitar essa incerteza, saber que a gente não consegue acertar, ninguém tem bola de cristal, né? Vamos falar assim. E ao diversificar, você garante, se o pré-fixado for melhor, eu vou ter um pouquinho de pré. Se o pós-fixado for melhor, eu também tenho um pouquinho do pós. Se o IPCA+ for melhor, eu tenho um pouquinho. Você pode talvez dar um peso um pouco maior em um deles. Eu acho que o cenário está muito esquisito, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, eu vou deixar um pouquinho a mais de pós. Né? Não, eu acho que existe uma grande tendência do pré-fixado bater, uma tendência desse pré-fixado ser melhor nesse momento. Eu vou ter um pouquinho mais de pré, mas nunca, a gente fala da all-in, né, que é uma expressão que veio do poker, apostar todas as suas fichas em um único indexador aqui, porque você pode se dar mal com isso. Beleza? Com isso a gente encerra essa aula. Mais uma vez eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo.